Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma EBD online com continuação, iremos dar continuação ao estudo da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Hoje iremos estudar o 17º capítulo, a qual fala sobre família. Ela tem 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, ela fala sobre que a família é um projeto de Deus, ou foi criado por Deus. Veja aqui o que nos diz Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em seguida, no versículo 21 em diante, diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Porque por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então esse texto aqui mostra o plano de Deus, o projeto de Deus para a família. E nesse projeto de Deus para a família, nós percebemos de que o casamento era a base dessa família. E a primeira coisa que percebemos nesse texto sobre a família, ou o casamento como a base desta família, é que Deus criou isso para o bem do homem. E nós podemos perceber isso, primeiramente, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Então, havia essa necessidade desse bem-estar, uma vez que o ser humano ele não foi criado para viver sozinho. Então, é na família um dos primeiros ambientes onde ele pode viver essa coletividade, esse ser social a qual ele é. Mas também, como falamos agora há pouco, a respeito de que o casamento ele é a base dessa família, o texto vai falar de que Deus ele ao criar este casamento ele tem alguns requisitos. Um deles que nós percebemos aqui é que para um casamento conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, ele é feito por um homem e por uma mulher. E ambos se complementam. Então, interessante é que quando Deus ele cria o homem, cria a mulher, é nessa relação onde há um complemento entre um e outro. E porque até mesmo para a produção, para produzir filhos, interessante que requer o homem e a mulher. Então, nessa união há um complemento onde a família ela reflete a vontade de Deus. Então, o casamento como base ele é feito por homem e mulher, mas também o próprio Jesus mais tarde vai dizer de que, usando esse texto de Gênesis, de que a base desse casamento é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. Não é mais de um homem e uma mulher, ou mais de uma mulher e um homem. Não. É um e um, formando um só. Então, essa é a base do casamento de Deus. Um outro fator importante que nós percebemos para o casamento, de uma família que tem a base do casamento, é que esse casamento deve ser duradouro. Só a morte deveria separar esse casamento, né? esse casal. Deveria ser a morte. O próprio Jesus, mais tarde, escrevendo ou melhor, falando para um grupo de religiosos, ele vai dizer que o que Deus uniu não separe o homem, né? Então, ou seja, o plano original de Deus é que a morte seja a única coisa que separe este casamento. E quando isto acontece, a família ela cumpre aquilo que era para a qual ela foi
ela foi feita por Deus. Que o propósito de Deus é o propósito da família é a glorificação de Deus. Deus é glorificado quando uma família tem um relacionamento que só a morte separa. Mas, por causa da dureza do coração do homem, alguns estudiosos, ou muitos estudiosos, acreditam que a traição ou a infidelidade conjugal, ela é outro motivo de desfazer o casamento. Entende isso quando Jesus ele fala no capítulo 19 de Mateus, a seguinte coisa, versículo 4 em diante. Respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Disse: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, este cometerá adultério. Versículo 9 do capítulo 19 de Mateus fala isso. Então veja que o plano original de Deus, o plano ideal de Deus, é de que não houvesse divórcio, que não houvesse separação. Mas, por causa do pecado, por causa dessa dureza do nosso coração, ele permite, e a declaração doutrinária da nossa igreja fala sobre isso, ele permite um divórcio no caso da infidelidade conjugal. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que antes de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escrever essa parte aqui, colocar essa parte aqui sobre o divórcio, momentos anteriores ele fala sobre o perdão, o ensino de Cristo sobre o perdão. E nesse ensino de Cristo sobre o perdão é quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, na verdade, o divórcio, olhando aqui o contexto, ele só deveria acontecer como último recurso, depois de que, da tentativa do perdão e o casal, aquele que ofendeu, aquele que traiu, não quer continuar com esse casamento. Mas, seja qual for o motivo, o perdão seria a saída para construir este casamento, para que esse casamento fosse duradouro e permanecesse até o fim. Então, mesmo a permissão do divórcio, aqui, ela não deveria ser feita sem antes buscar uma restauração, um perdão desse casamento. Então, o casamento ele é a base de Deus. E repito, quando isto acontece, Deus é glorificado porque Deus criou a família para essa glória dele, mas também para o bem-estar do homem. Sabemos que é uma família saudável, onde nós temos crianças saudáveis, filhos saudáveis, né? E esse é a razão da família. Na família, nós temos, por exemplo, a ensinar os filhos a honrar o pai, a honrar as mães, honrar o pai e honrar a mãe, mas também o texto vai dizer, no capítulo 5, de Efésios, ele vai nos mostrar a necessidade de os pais não irritarem os vossos filhos. Então veja que uma família que glorifica o nome de Deus, ela é uma família onde os filhos eles não são irritados pelos pais. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e sua mãe. Este é o princípio do mandamento da promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Pais, não irritem os seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho de Deus. Interessante quando ele fala aqui sobre os filhos obedecerem aos pais, obedecer no Senhor. Ou seja, não é exigido dos filhos uma obediência em que leve esse filho, ou leve esta filha a desobedecer a Deus. Então deve ser no Senhor. Mas ao mesmo tempo, ou seja, quando os filhos agem com essa obediência, com essa honra ao Pai, há uma promessa de que esses filhos vivam bastante, tenham uma vida longa aqui na terra. Mas, por outro lado, os pais têm a responsabilidade de não irritar os seus filhos, mas vai falar aqui que deve criar esses filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Novamente, é aqui na Escritura. Os pais devem ensinar seus filhos conforme as Escrituras, não irritar seus filhos, mas instruí-los nas Escrituras Sagradas. Pois bem, meus queridos, então nós vimos aqui qual é o plano de Deus para a família, mas nós temos dois tipos de família. Nós temos uma família que não é crente e uma família que é crente. Qual é o propósito da família que não é crente? A família do carcereiro, registrado no capítulo 16 de Atos, vai ilustrar muito bem esse princípio. Quando uma família não é crente, o propósito dessa família ela precisa ser evangelizada. Essa é a vontade de Deus. A nossa declaração doutrinária ela vai dizer o seguinte sobre isso, quando fala de uma família que ainda não foi convertida. Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo Jesus, a bênção da salvação temporal. Então, uma família que ainda não é convertida, o desejo de Deus é que essa família, e Deus ele provém a bênção da salvação dessa família. Essa família precisa conhecer Cristo para ser salvo. Isso é ilustrado pela família do carcereiro. Quando Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então ali, Deus ele deseja salvar o pai, deseja salvar a mãe, deseja salvar os filhos, deseja salvar as filhas, toda a família. Deus ele tem esse propósito de salvar a família. E o que acontece então quando a família ela já é crente, quando a família já é salva? Nós encontramos no mesmo texto também que aquela família ali reunida serviu o apóstolo, cuidou do apóstolo Paulo. E nós temos outros casos também de casais e famílias sendo usadas para promover o evangelho. Então, quando a família não é crente, ela quando não se converteu ainda, quando ela não teve um encontro real com Jesus, Deus oferece a ela as bênçãos da salvação. E quando ela se converte, Deus agora quer a usar como instrumento de evangelização, a promoção do evangelho. Pois bem, meus queridos, isso daqui é o que nós temos que falar sobre a família. A família é o projeto de Deus, ela foi criada por Deus. Então nós, como servos e servas de Deus, precisamos do poder do Espírito Santo, lutar para termos uma família conforme o projeto que Deus realizou. É nos submetendo à sua palavra, vivendo conforme a sua palavra, em que nós temos uma família abençoada e onde Deus é glorificado. Que Deus te abençoe e que você use as instruções bíblicas para construir um lar que glorifica a Deus, um lar que seja uma bênção para aqueles que não conhecem a Deus, levando Cristo a outras pessoas. E também um lar onde Cristo reina. Deus abençoe a todos, fique com Deus e que o Senhor os abençoe.